Olá pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um programa Fé em Foco. E hoje é um programa muito especial. Por quê? Porque você vai participar desse programa, é verdade. Você fez perguntas, não é, para nós e nós aqui tentaremos responder as suas dúvidas, questões com respeito à fé. Então, olha, esse programa está um programa muito especial, porque tem várias questões aqui que a gente vai responder para você, tá bom? E hoje no programa nós temos aí novamente o nosso querido pastor mineirinho, o pastor Dalmo. Olá, prazer estar com vocês mais uma vez. Está conosco também o nosso jovem mancebo, o nosso querido papai futuro Daniel. Saudações, povo abençoado. Uma alegria estar mais uma vez nessa mesa, esse bate-papo. É isso aí. Então, gente, olha, hoje vocês podem notar que nós não temos aqui nenhum convidado, porque hoje a gente resolveu fazer uma coisa mais doméstica, né? Principalmente com respeito a essas questões e perguntas que você vai ter elucidadas aí daqui a pouco. E hoje nós vamos fazer um negócio meio diferente, tá bom? Hoje a gente vai passar a bola aqui para o Daniel e o Daniel vai ser o mediador das perguntas. E eu e o pastor Dalmo e o Daniel também, claro, por que não? Vai aí nos auxiliar a respondê-las. Então a peteca tá aí com o Daniel. É isso aí. E já agradecendo você que participou aí da nossa caixinha de perguntas lá no Instagram. Se você não nos segue no Instagram, segue a gente lá, Igreja de PVO. A gente sempre está lançando esses desafios e a gente colocou lá uma caixinha de perguntas. Muitas pessoas participaram, a gente selecionou as perguntas e vamos começar aqui respondendo, tentando responder a sua dúvida honesta. E eu começo, pastores, com a pergunta: o que é fé reformada? Ah, boa pergunta, boa pergunta. Hoje a teologia reformada está muito em moda, né? Graças a Deus. Porque, na nossa opinião, a teologia reformada ela tem uma das grandes contribuições na hermenêutica, na interpretação bíblica. Mas vamos lá, fé reformada é porque veio da reforma? Será que é isso? É isso, pastor? Vamos lá. É porque veio da reforma ou porque é um sistema, né, de teologia que, de repente, sistematizou essa teologia com uma pessoa? E aí, pastor? Então, na minha opinião, nós, quando falamos de fé reformada, é óbvio que a gente vai lembrar da Reforma Protestante. E o que foi a Reforma Protestante? De maneira rápida, a Reforma Protestante que se inicia com Lutero, ela tem como propósito reformar a igreja, entendendo que ela havia se distanciado daquilo que a palavra de Deus ensina. E, na verdade, o que aconteceu depois foi que surgiu João Calvino e ele então foi o reformador radical. Há o entendimento de que Lutero ele realizou uma reforma muito importante, mas parcial. Calvino ele já tinha um entendimento de que a igreja havia se degenerado de tal forma que era necessário resetar. Então, Calvino entende que a reforma é o movimento de trazer a forma, de voltar ao que era o padrão lá neotestamentário da igreja. Então, quando a gente olha para Calvino, ele se torna o principal personagem. E hoje, quando você fala em fé reformada, na verdade, você está falando em fé ao modelo de Calvino, aquilo que Calvino propôs na Reforma Protestante. Então é isso aí. Então, respondendo à questão, né? A fé reformada é aquela fé que tem a sua origem na reforma, mas que encontrou a sua sistematização teológica no pensamento de Calvino. Então, hoje, por exemplo, se você é de uma teologia reformada, você impreterivelmente é um calvinista, né? E aí, se você quiser conhecer um pouco mais essa doutrina belíssima, é só você adquirir as Institutas da Religião Cristã, que é o maior tratado teológico e sistemático das Escrituras, escrita por João Calvino. É isso. É isso aí. Conhecido popularmente como calvinista, né? A Isso aí. gente sempre fala de teologia reformada ou fé reformada, mas o pessoal conhece como os calvinistas. Boa. Nós temos outra aqui. Para ter o Espírito Santo, nós temos que falar em línguas. E aí, meu pastor? A gente brincava aqui antes de começar, né? Claro que precisamos, né? Você precisa falar a língua nativa. Eu falo em língua, o português, Eu falo português. estou falando a minha língua. Mas certamente a ideia é em relação a línguas estranhas. Esse foi um entendimento pentecostal, o movimento pentecostal que surge
ali no início do século passado, ele entende que a evidência de que alguém recebeu o Espírito Santo é o falar em línguas. E isso é algo totalmente novo e fora daquilo que foi o entendimento dos cristãos ao longo de toda a história. E assim, de maneira resumida, a minha resposta é não. E um dos textos em que isso é muito claro para mim é quando você olha para 1 Coríntios 12, verso 4 a 11, ele vai dizer que o Espírito ele concede dons a cada um conforme ele quer, conforme lhe apraz. E ele inclusive vai dizer, a uns dom disso, a outros dons daquilo, a uns dom de línguas. Então esse entendimento está muito claro para mim nas Escrituras de que ele é equivocado. O receber o Espírito Santo nós entendemos na doutrina cristã como um ato divino de doação, né, do Espírito, que acontece na conversão. É ele quem realiza, inclusive, a obra de regeneração e de conversão no cristão. Então, nós entendemos que o batismo com o Espírito, ou no Espírito, ele acontece na conversão. E a evidência não é o dom de línguas. Aliás, se há uma evidência mais clara nas Escrituras de que alguém possui o Espírito Santo, não é o dom. Não que o dom não seja importante. Os dons são importantes. Mas a evidência mais clara nas Escrituras de que alguém possui o Espírito Santo é o fruto do Espírito. A Bíblia vai dizer que os dons podem ser imitados. Lá, no último dia, Jesus vai falar, olha, em teu nome expelimos demônio, falamos outras línguas, e Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. Agora o fruto não. Ele é uma característica singular daquele que nasceu de novo. Está lá a lista em Gálatas capítulo 5. É isso aí. A principal obra do Espírito Santo no coração daquele que ele próprio regenera é a fé em Jesus. A primeira carta de João fala isso, né? A fé em Jesus Cristo é o sinal indelével de que uma pessoa tem o Espírito Santo. Por quê? Porque ninguém pode chamar Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo. Olha o que diz o texto. É o próprio Espírito Santo que move o coração daquele que Deus escolhe para que agora ele se converta e creia em Jesus Cristo. E não necessariamente aquele que tem o Espírito Santo fala em línguas. Ok? Então é mais ou menos por aí. Então, nós acreditamos, né, que não necessariamente a questão, como o pastor disse, os pentecostais acreditam, que em uma segunda bênção, que a evidência do batismo é o falar em línguas. Para nós não seria isso, né, pastor? Exatamente. Seria a conversão, né? Sim. Correto. Beleza. Pastores, o crente pode perder a salvação? Bom, eu quero responder de uma forma assim meio diferente. Pode perder. O crente pode perder a salvação se Cristo não é o seu Salvador. Aí ele pode perder a salvação. Se de repente ele é amigo do Evangelho, se de repente ele gosta da Bíblia, se de repente ele gosta de uma determinada igreja, dos louvores, da classe de crianças, se de repente ele é frequentador ocasional de culto, e de repente gosta daquele ambiente evangélico, mas ele não foi salvo, não foi regenerado pelo Espírito Santo e não tem no seu coração o fruto e as evidências de uma genuína conversão, ele pode perder a salvação. Por quê? Porque ele nunca foi salvo. Aí, nesse aspecto, a pessoa tem que tomar cuidado, porque se ela não nasceu de novo, se ela não foi regenerada, ela pode perder a salvação, porque na realidade ela nunca foi salva. Agora, se tudo isso que eu disse, à luz das Escrituras, aconteceu com essa pessoa, se ela foi alvo dessa graça imerecida, se ela foi alvo desse dom do Espírito Santo, se ela foi alvo dessa mudança de vida, dessa transformação de vida, se Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da vida dela, e se tem na sua vida as evidências dessa salvação, que principalmente é o fruto ou os frutos, e principalmente a santificação, jamais essa pessoa pode perder a salvação. A Bíblia é muito clara com respeito a isso. E vários textos das Escrituras nos dizem sobre isso. Por exemplo, estou lembrando aqui de um. João capítulo 10. Jesus fala da relação dele com as suas ovelhas. E lá ele fala que as ovelhas que o Pai deu a ele, elas jamais perecerão. O que Jesus está querendo dizer? Os eleitos que o próprio Pai, na sua presciência e na sua soberana
decreto eterno elencou para a salvação, esses jamais perderão a salvação, são as ovelhas do Senhor Jesus, jamais perecerão. E para finalizar, depois o pastor Dalmo pode acrescer, se o crente perde a salvação, olha que coisa incoerente. Então isso significa que a obra de Jesus foi incompleta, foi imperfeita. E se a obra de Jesus é incompleta e imperfeita, como é que nós vamos nos devotar a um Deus imperfeito, que depende de alguma coisa que eu faça para completar alguma coisa que ele fez? Então, o nosso Deus é falho. Então, a obra de Cristo não aconteceu de verdade. Pois se eu perco a minha salvação, essa salvação não depende daquilo que ele fez por mim, mas depende daquilo que eu faço. E aí eu gosto de dizer o seguinte: se a minha salvação depender daquilo que eu faço, então, meu querido, nós estamos todos perdidos. Por quê? Porque somos pecadores. Não é? Nós somos pecadores. Mas a nossa salvação não depende daquilo que eu faço. A nossa salvação depende da obra que Cristo fez. Amém. E na cruz do Calvário, ele bradou em alta voz: Tetelestai, está consumado. O que significa isso? O preço foi pago. A salvação é plena. Claro, não é completa nesse mundo, mas já é garantida para você que tem fé em Jesus. Bom, creio que das muitas coisas que a gente poderia trazer aqui, a gente vai, claro que resumindo, e o que eu acho que é importante talvez mencionar também, acrescendo aquilo que o pastor já disse, muito bem explicando essa questão, é que talvez a grande dúvida das pessoas esteja no fato de que, então, se eu sou eleito e eu não perco a salvação, eu posso viver em pecado. Eu posso voltar a uma condição semelhante àquela de antes de encontrar Cristo. E nós temos algumas respostas para isso. A primeira delas é que alguém que faz isso deliberadamente deveria questionar se ele de fato conheceu a Cristo. Esse é o primeiro ponto. Nós entendemos, como Agostinho de Hipona dizia, que a condição do homem antes da queda era da possibilidade do pecado. Ele podia escolher, ali havia um livre-arbítrio pleno. Depois da queda ele já não pode mais escolher, ele é pecador e ele não tem condição de sair dessa condição de pecado. A condição dele agora em Cristo, do cristão, do salvo, é que ele agora é habilitado a lutar e vencer o pecado. E alguém que não tem prazer e alegria nisso, alguma coisa está errada. Claro que a gente entende que até a nossa confissão de fé, na Igreja Presbiteriana, nós adotamos a confissão de fé de Westminster, não como uma Bíblia paralela, né? A autoridade da Bíblia é incomparável para nós, mas como um documento que nos auxilia na interpretação de alguns textos. E o que ela diz lá que eu acho muito interessante, que ainda que o cristão não caia do estado de graça, ele pode cair em pecado, e às vezes em pecados vis. E o que acontece com ele? É natural que ele inclusive perca essa convicção de que ele é salvo. Então eu não perco a salvação, mas eu posso perder a certeza. E não só a certeza, eu posso perder a alegria da salvação, as bênçãos da salvação. A gente tem um exemplo de Davi no Salmo 51, quando ele diz: Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Né? Que coisa trágica é alguém que conheceu o Evangelho, conheceu a graça, conheceu a Cristo, tem a oportunidade agora de viver a vida abundante lá de João 10, mas ele vive uma vida de pecado sem alegria. Né? É algo contraditório, mas que pode acontecer. E nós entendemos que se ele é um regenerado, um cristão nascido de novo, esse estado ele é temporário. Sim. Ele há de experimentar um renovo, uma restauração à comunhão. Se isso não acontecer, é uma evidência de que ele, na verdade, não era salvo. Né? Então, a salvação não se perde. A certeza é possível perder. Isso aí, muito bom. Amém. Uma das questões, pastores, que o pessoal sempre levanta a dúvida é em relação ao livre-arbítrio. Né? Nós acreditamos que o homem não tem. Nós o chamamos de livre agência, né? E às vezes a dificuldade de achar, de entender isso, está muitas vezes em relacionar a soberania de Deus com a responsabilidade humana. Como que a gente pode intercalar essas duas coisas, a soberania de Deus
com a responsabilidade humana, pastor? Isso é uma boa pergunta, né? Uma boa pergunta. E existe muita confusão também no conceito tanto de soberania de Deus quanto de responsabilidade humana. A primeira confusão, meu caro Daniel e meu caro ouvinte, é com respeito ao termo livre-arbítrio. Nós temos uma confusão aí. Por quê? Porque a palavra livre-arbítrio, ela, no seu conceito, ela diz respeito às escolhas que o homem tem em relação a Deus. Então, a primeira coisa que a gente entender é isso. E quando a gente olha para o conceito de livre-arbítrio, como ele foi formulado no passado, fica claro que o homem não tem. Não tem o livre-arbítrio, ou seja, ele não pode escolher se ele é salvo ou se não é salvo. Ele não pode escolher ir por ele mesmo em direção a Deus e se apropriar da salvação, porque ele faz exatamente o contrário. O homem pecador, ele é fugitivo, ele é Adão, ele foge de Deus, ele não quer nada com Deus. Então, esse conceito de livre-arbítrio usado muitas vezes nos lábios de muitos cristãos, eu tenho livre-arbítrio. Não, o conceito de livre-arbítrio, que é essa livre escolha do homem se direcionar a Deus por ele mesmo, não, nós não temos, a Bíblia não diz isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que não há quem busque a Deus, não há quem faça o bem, não há um justo sequer. Então, esse conceito está equivocado. O segundo conceito que a gente precisa compreender é, pastor, então o que existe no homem? Existe a livre agência, que o Dani disse, existe a livre escolha, ou seja, eu sou um ser responsável e faço escolhas todos os dias. Você quer ver um exemplo? Antes de vir para o programa, eu abri o meu guarda-roupa e eu olhei as minhas camisas e escolhi essa camisa que eu estou aqui. Eu poderia ter escolhido uma branca, uma amarela, uma preta, mas eu escolhi uma azul. Por quê? Porque o ser humano é um ser consciente, inteligente, tem a livre agência de fazer as suas escolhas segundo as suas preferências pessoais. Então veja que é diferente do livre-arbítrio. Nós temos livre escolha. E essa livre escolha faz parte da natureza do homem dada por Deus. E é isso que nos dá responsabilidade diante das nossas escolhas. Vou te dar um exemplo mais claro. Eu trabalhei, por exemplo, os meninos sabem, em televisão muitos anos em Belo Horizonte. Viu, Ricardo? O Ricardo é o nosso técnico aqui, viu, gente? É gente boa. E quando eu ia para a televisão, a diretoria da televisão dizia para mim assim, pastor, não venha com camisa xadrez. Não venha com camisa listrada. E eu ficava encafifado com aquilo. Mas por quê? Eu falei, pastor, porque se o senhor vier com camisa xadrez e com camisa listrada, na televisão ela fica um borrão, ela não fica uma imagem boa e não vai transmitir um bom programa. Entende? Aí o que acontece? Se você é daqueles caras que gosta de cutucar lá a onça e quer ver o circo pegar fogo, né, Ricardo? Aí você fala assim, não, eu vou com a camisa xadrez porque eu escolho, eu quero fazer o que eu quero, eu sou dono do meu nariz, aí pronto, aquela pessoa, né? E vem com a camisa xadrez. Aí na hora do programa, quando for focalizar a pessoa, o negócio fica ruim. O foco fica fora e não consegue captar bem a pessoa. Aí ela estraga todo o programa. Esse é um exemplo da responsabilidade humana. Tá vendo? Eu faço as minhas escolhas, eu sou um ser responsável. Mas as minhas escolhas têm um peso de consequência. Toda escolha tem uma consequência. O interessante é que o escritor Pablo Neruda tem uma frase num dos seus livros que ele diz o seguinte: o homem é livre para fazer as suas escolhas, mas ele é escravo das suas consequências. Isso é a responsabilidade humana. Deus não tirou isso de mim. Eu sou responsável. Eu preciso vir com a camisa escura, por quê? Porque senão eu vou atrapalhar o programa. E eu preciso fazer uma escolha consciente. Agora, ao mesmo tempo, vou deixar com o pastor Dalma, porque já falei demais, ao mesmo tempo que o homem é plenamente responsável pelas suas escolhas, preste atenção, não é livre-arbítrio. Pelas suas escolhas, o nosso Deus é plenamente soberano sobre todas elas. E aí, pastor? Como é que junta essas duas coisas agora? Nós temos um desafio enorme nesse caso. Nós chamamos isso na teologia de antinomia. Quando nós temos duas leis que aparentemente são contrárias, se contradizem.
mas que na verdade é só uma ilusão. Elas não se contradizem. E tem muita coisa bonita que a gente poderia tratar. Basicamente, resumindo, o que nós dizemos quando nós queremos dizer, quando nós dizemos que o homem não tem livre-arbítrio, nós estamos falando com respeito à salvação. Com respeito à salvação, o homem é incapaz de escolher o bem, incapaz de escolher a graça, incapaz de escolher a Deus. E tem diversos textos que falam sobre isso. Há um texto, por exemplo, que menciona a condição do homem como morto em seus delitos e pecados. E até hoje eu não vi um defunto escolher em qual cemitério ele vai ser sepultado. Nem a Mas roupa. até hoje eu nunca vi um defunto escolher a cor do caixão. É verdade. Né? Então, nesse sentido, em relação a Deus, nós estamos mortos. A não ser que haja um ato divino de graça, nós somos incapazes de escolher o bem e a salvação. É isso que a gente está dizendo. Agora, isso não significa que o homem não seja responsável. A sua condenação é 100% responsabilidade dele. É porque ele é pecador. O que nós estamos dizendo é que, com respeito à salvação, há um ato divino de graça. Então, a gente concilia essas duas coisas com respeito não apenas à salvação, mas a tudo na vida. A gente entende que Deus é 100% soberano, mas o homem também é 100% responsável. Um exemplo rápido aqui, para a gente até sair dessa questão da salvação, que talvez ajude um pouco a entender. As pessoas às vezes perguntam com respeito à oração. Se Deus é 100% soberano, se só a vontade de Deus acontece, por que orar? E geralmente a minha resposta é porque a oração é o meio comum, o meio ordinário que Deus escolheu para trazer à existência muitas das suas vontades. Isso. Então a vontade de Deus é realizar um fato. Ele faz isso como? Ele faz usando pessoas. Por exemplo, a vontade de Deus se concretizou na cruz do Calvário. Mas um dos agentes para que essa vontade se concretizasse foi Judas, Sim. que traiu a Jesus. Quem é responsável pela traição de Judas? Deus? É claro que não. Judas é 100% responsável. Mas Deus, na sua infinita bondade, sabedoria e graça, ele conduz a história, conduz todas as coisas para que elas culminem no cumprimento da sua vontade. Então Deus é 100% soberano, mas o homem é 100% responsável. Isso. E a gente você não fica querendo achar chifre em cabeça de cavalo. Pensa que a mente de Deus é uma mente infinita e o poder de Deus também. Então, a gente tem que tomar cuidado para não querer compreender o incompreensível, né? Mensurar o imensurável, mas testemunhar o que é verdade. Deus é soberano? É verdade, ele é soberano. Ele faz todas as coisas acontecerem. O homem é responsável? Plenamente responsável. Como é que a gente junta essas duas coisas? No fundo, é um mistério. Que pertence a quem? A imensidão de Deus. A essa mente poderosa que até os nossos erros cooperam para o nosso bem, como diz a palavra de Deus. Então é isso. Conviva com isso, creia nisso e entenda que as suas escolhas é responsabilidade sua e você vai arcar com as consequências dela. Amém. Bênção. Uma das coisas que o pessoal sempre tem dúvida em relação à nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, é em relação ao nosso batismo, que é pouca água, não muita água. Eu sabia que saía essa pergunta, hein? Essa pergunta é... Mas o que mais ainda em relação ao batismo, que as pessoas têm dúvida, é em relação ao batismo infantil. E a pergunta é, por que a Igreja Presbiteriana do Brasil batiza crianças? Muito boa pergunta. Eu vou começar com o pastor Dalmo aqui, Vamos lá. porque ele tem mais criança do que eu. Então ele já se Esse apropriou mesmo. Eu tenho dessa 3 doutrina. meninas, já batizei as 3. Então, como é que a gente poderia resumir isso? Nós entendemos que nós somos aliancistas, né? Nós entendemos a teologia do pacto nas Escrituras. É a ideia de que Deus ele estabeleceu um pacto com o homem desde a queda, um pacto para a salvação. Ele já anuncia o proto-evangelho a Eva lá no Éden ainda, antes de expulsá-los de lá, quando Deus disse que o filho da mulher seria ferido no calcanhar, mas ele pisaria na cabeça da serpente. E ele vem renovando esse pacto ao longo da história. Nós temos vários personagens surgindo aí no Antigo Testamento e o clima que se dá no Novo Testamento com Jesus, quando ele diz que aquela era a nova aliança no seu sangue, que não é a ideia de uma aliança inédita,
mas de uma aliança renovada e que atingiu o seu clímax, atingiu a sua plenitude. E nós entendemos que essa aliança, esse pacto, ele tem um sinal. Esse sinal de pertencimento, de inclusão no pacto desde o Antigo Testamento era a circuncisão. E esse sinal é substituído no Novo Testamento pelo batismo. E de onde nós tiramos isso? Eu tenho um texto para mim que é o mais claro a esse respeito, que é Colossenses capítulo 2. Esse eu vou me dar aqui a liberdade de ler, inclusive, que eu acho que ele vai ajudar a elucidar. Colossenses 2, de 11 a 13, diz assim: Nele, falando de Jesus Cristo, também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos. Então, Paulo está dizendo que a circuncisão foi substituída pelo batismo. E a criança era circuncidada ao 8º dia, como um sinal de que os filhos dos crentes eles pertenciam à aliança e ao pacto. Nós entendemos que no Novo Testamento não há perda de privilégios, há acréscimo de privilégios. Sim. Então não faz sentido que os filhos dos crentes que faziam parte do pacto no Antigo Testamento não façam agora. Além de encontrar outros textos onde implicitamente a gente entende que crianças foram batizadas. E só para eu terminar, agora foi minha vez de prolongar um pouco mais. Não, pastor. Certíssimo. Mas então a gente encontra alguns textos aí que mencionam a questão das crianças, e uma das objeções que é muito comum a gente ouvir, duas, de maneira breve. Uma das objeções é: a Bíblia diz, Jesus disse, que quem crer e for batizado será salvo. E eu geralmente digo, provavelmente você não quis fazer uma implicação cronológica, porque se fez, você declarou algo terrível. Porque o mesmo texto continua dizendo: quem não crê já está condenado. Então, se crer e ser batizado for algo cronológico, quem não é batizado está condenado. Logo, você está afirmando que os filhos dos crentes, se morrerem antes do batismo, eles não são salvos. Então, essa é a primeira objeção incoerente, na minha opinião. E a outra é não, porque a Bíblia fala que Jesus foi apresentado no templo. Então, a gente apresenta as crianças, a gente não batiza. A apresentação de crianças era um costume do Antigo Testamento também. Nós entendemos que o nosso batismo é uma espécie de apresentação. Agora, nós não resumimos a nossa teologia àquilo que está no Antigo Testamento. Quem opta por apresentar os filhos, ele está fazendo uma alusão ao Antigo Testamento, mas parcial, e deixando de desfrutar daquilo que é a maior bênção, daquilo que nós trazemos dessa teologia pactual desde dos primórdios, que é o selo da aliança. O selo da aliança não é a apresentação. O selo da aliança era a circuncisão e se torna depois o batismo. Mesmo porque Jesus foi circuncidado. Exatamente. Esse negócio da apresentação é furado, porque em Lucas fala isso. Jesus foi circuncidado. E por ocasião da circuncisão dele, a Maria apresentou até a oferta dos pobres. Isso, né? aí. Uhum. 2 rolas ou pombinho. Então, eu só quero, meu pastor, corroborar com esse texto de Colossenses, para mim também, Dani, com um texto no sermão de Pedro, em Pentecoste. Sim. Pensa bem, Pedro era um homem de qual aliança? Da antiga aliança. Pedro era judeu. Mas Pedro agora se converte a quem? A Cristo. Pedro agora é um discípulo de Cristo. E Pedro está ali na ocasião do Pentecoste, em Atos capítulo 2. Ele toma a palavra depois que o Espírito Santo desce. Né? Houve um ruído, de repente, línguas como de fogo, um ruído como um vento, e Pedro toma a palavra e prega. E ele prega o quê? Ele prega o Velho Testamento, ele cita a profecia de Joel. Olha, o que vocês viram aqui é o que foi falado lá em Joel, capítulo 2, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E ele então diz, olha, isso que vocês estão vendo, diz ele, é o cumprimento lá atrás. E ele então aponta para Jesus Cristo e aquele que é o motivo do cumprimento. Aí o povo, olha que coisa bonita, o povo diz, lá em Atos capítulo 2, a partir do verso 37, eles então, quando eles ouviram essas coisas, o texto diz que o coração deles foi compungido. E eles perguntam para Pedro, o que nós temos que fazer então? Olha que coisa linda, o sermão de Pedro compungiu o coração deles. E aí, olha a resposta de Pedro, é a resposta de um judeu,
da velha aliança, mas que agora adentrou na nova aliança. Preste atenção. E que a velha aliança circuncidava quem? Os filhos. Os filhos daqueles que tiveram um pacto com Deus através da fé, né? No Deus do velho. Mas agora olha como é que Pedro transporta isso para o novo. Olha a resposta de Pedro. Vou ler aqui a Bíblia para você achar que o pastor Luciano não está te enrolando. Versículo 38, Atos 2. Respondeu-lhe então Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então Pedro está dizendo o seguinte, olha, é o arrependimento e seguido desse arrependimento vem o batismo, né? Aí Pedro elenca para quem é que essa promessa é feita. Preste atenção agora. Verso 39. Pois para vós outros é a promessa. Quem são esses vós outros? Você pensou nisso? Vós outros são aqueles que estavam ali e perguntaram para Pedro: o que nós vamos fazer? Essa promessa é para vós outros. Agora ele diz: para vossos filhos. Ó, filhos de quem? Filho daquelas pessoas que estavam ali e o coração foi compungido a se arrepender e a depositar sua fé em Jesus. Pois a promessa é para vós outros, para os vossos filhos. Olha o coração e a mente do judeu, de Pedro, está vendo? A promessa é para os filhos. Agora vem aqueles que irão de crer nessa promessa. E para todos os que ainda estão longe, isto é, quantos ao Senhor nosso Deus chamar. Então veja que a resposta de Pedro inclui aqueles que estavam ali. Quem vai ser batizado, pastor? Aqueles que estavam ali, os seus filhos e todos aqueles que ainda crerão na palavra de Deus. E aí acontece o seguinte: quando chega os anabatistas lá na Reforma Protestante, um tempo depois que vieram os anabatistas, eles disseram o seguinte: não, para você ser batizado você tem que crer primeiro. E a criança não pode crer, então a criança não é batizada. Aí eles fizeram uma confusão terrível. Eles retiraram as crianças do pacto e aquilo que era feito desde os primórdios até na época da Reforma Protestante, né, por causa de um viés teológico, hoje não se batizam mais as crianças, mas a Igreja Presbiteriana continua crendo nessa doutrina e batizando as crianças filhas dos crentes. Ok? Perfeito. Só mais um detalhe. É muito comum a gente ouvir na Igreja Presbiteriana do Brasil que a gente faz isso por causa da tradição católica romana. E o que é importante a gente dizer? Que o batismo infantil para nós ele é anterior à Igreja Católica. O surgimento formal da Igreja Católica, que se dá ali no quarto século, terceiro século. Mas nós temos, por exemplo, o primeiro documento extra-bíblico que era reconhecido por toda a Igreja, conhecido como Didaquê, e na Didaquê há a menção ao batismo de crianças. Né? Então é anterior mesmo à tradição católica romana. E pastor, só aproveitando essa questão da Igreja Católica, as pessoas têm uma dificuldade. O batismo da Igreja Católica, o batismo infantil, com a Igreja Presbiteriana do Brasil é diferente, né? Sim. Sim. Nós a não natureza cremos. é diferente. Isso, a natureza. Qual que é essa diferença? O batismo na Igreja a Católica tem uma teologia que ela crê que o batismo salva. As palavras sacramentais do padre, a água e todo aquele sistema litúrgico salva a criança. E eu acho que se você tem uma ascendência católica, como eu tive, né, de conhecer as escrituras, você sabe que antigamente eles falavam que a gente tem que batizar as crianças para não morrer pagão, né? Aí eu tenho que batizar, senão eu morro pagão. Ou seja, eu morro pagão, ou seja, então eu não vou ser salvo. Mas aí com o batismo você garante a salvação do seu filho. Não. O batismo bíblico de crianças ele não é para a salvação. É para a confirmação da promessa de Deus de que os nossos filhos são herdeiros dessa mesma herança que nós somos. Então nós batizamos os nossos filhos com base na promessa de Deus na vida deles. Porque eles também, como foi explicado aqui, fazem parte do pacto como nós. Agora, não é um passe de mágica que na água do batismo os nossos filhos serão salvos. Pelo contrário, depois que você batiza o seu filho, fruto dessa graça eleita maravilhosa em você, aí que você precisa se esforçar para ensinar o seu filho o caminho.
levá-lo à igreja, orar com ele, ensiná-lo a Bíblia. Para quê? Para que a promessa um dia se cumpra na vida dele, no tempo determinado, e ele agora professe a sua própria fé. É isso que a gente entende que é o batismo na Igreja Presbiteriana do Brasil. Perfeito, perfeito, é isso, né? Maravilha. Uma pergunta aqui é se o dilúvio atingiu toda a Terra literalmente. Essa pergunta é para o pastor Dalmo, porque ele é o pesquisador aqui. No nosso grupo, ele é o pesquisador. O dilúvio é essa pedra de toque, né? Tão importante quando a gente menciona a questão da fé cristã e a ciência, né? E, infelizmente, tem muita gente que vê a fé cristã como adversária da ciência. Nós somos adversários do cientificismo. É quando a ciência se torna religião, que aí ela se torna adversária à nossa fé. Mas a fé cristã não apenas não é adversária, como o principal instrumento para a promoção da ciência como nós temos hoje. Você não teria essa estrutura científica de pesquisa e tudo mais, não fosse a própria maneira de pensar que o cristianismo produziu ao longo da história, no mundo ocidental especialmente. Claro, no mundo todo, mas ainda mais no mundo ocidental. E quando a gente fala então do dilúvio, o que eu achei importante aqui de mencionar? Primeiro, nós não cremos que a Bíblia é um livro de ciência. O propósito de Deus ao revelar a palavra não foi trazer todas as informações científicas necessárias para o homem. Na verdade, é um livro da autorrevelação de Deus e da revelação do plano de Deus para a redenção do homem. A Bíblia é esse livro. E não só para a redenção, como também para a consumação de todas as coisas. Então, nós temos Deus usando homens no seu tempo, na sua época, e nós não temos nenhuma dificuldade em reconhecer que esses homens tinham limitações próprias do seu tempo e que Deus não fez com que eles se tornassem um gênio da noite para o dia na hora que eles transmitiam a palavra. Então, deixa eu dar um exemplo clássico. Nós temos um texto em que Josué ora para que o sol parasse. E hoje, com todo o modelo que nós temos, né, heliocêntrico, né, e que é da Terra girando em torno do Sol, a gente sabe que o que aconteceu ali não foi o Sol parando, mas Deus parou a Terra. Ela deixou de girar naquele momento. E a linguagem que ele utiliza é a linguagem que ele conhece. Ele não foi para uma escola de ciência, agora eu vou estudar, e não há nenhuma dificuldade para nós em relação a isso. Então, resumindo, eu não tenho dificuldade de alguém me dizer, olha, eu não creio que o dilúvio foi universal. Eu creio que o dilúvio ele foi universal para aquela cultura, para aquele povo daquela época. No entanto, não parece ser isso que a Bíblia nos ensina. Para mim, nós temos uma dificuldade quando nós dizemos que um dilúvio não é universal. E eu vou dizer qual é. Além de todas as evidências que nós encontramos do fato desse dilúvio ter sido universal. Eu li algo de ontem para hoje aqui, pesquisando, e achei interessante, porque um artigo que visava questionar o dilúvio universal, ele vinha confirmando, realmente aconteceu isso, realmente aconteceu, realmente, mas então a gente percebe essa dificuldade em admitir o que a Bíblia diz. Até porque não é assunto para laboratório. Então o cientista ele não vai ter como pegar as escrituras, levar para estudar no laboratório e comprovar, dizer, olha, de fato, sim, é a prova científica de que é verdade. Até resumindo, nós temos 3 modelos apologéticos de interpretação. Um é o modelo experimentalista, que ele parte da experiência. Então, geralmente, os pentecostais eles abraçam esse modelo. Outro modelo é o evidencialista, que precisa de uma confirmação para que ele possa depositar sua confiança e a sua fé. Nós temos alguns cristãos aí, talvez com um caráter um pouco mais progressista, talvez com um caráter um pouco mais cientificista também, que namoram essa ideia, mas nós somos pressuposicionalistas, nós cremos porque a Bíblia diz. E aí, na verdade, não quer dizer que a gente ignora os fatos que daí decorrem. Mas qual a minha dificuldade para resumir essa questão? Porque quando a gente chega lá em Gênesis capítulo 9, Deus ele faz uma promessa. E lá em Gênesis 9, a promessa de Deus, ela é a seguinte, de que Deus não derramaria dilúvio novamente sobre a terra. Então, qual que é a minha dificuldade? Se esse dilúvio não foi universal, digamos que foi uma inundação... local. Local? Inundação local. Então, Deus não está cumprindo a sua promessa.
Porque nós vemos inundações locais acontecendo em vários lugares até hoje. Então, a nossa convicção, a minha convicção, é de que o dilúvio é universal, há base suficiente para crer nisso, à luz das Escrituras, e há evidências que corroboram a nossa crença desse dilúvio universal. Entre elas, por exemplo, todas as culturas primitivas praticamente têm relatos de um dilúvio universal. Entre elas, você ter dificuldade geológica de explicar o surgimento de animais fossilizados em regiões desérticas, em regiões montanhosas, distantes da região conhecida como aquele Oriente Bíblico, né? E de forma abrupta, né? Exatamente. Fossilizado de forma abrupta. Exatamente. Então, aqui a gente poderia trazer muitas outras evidências, mas eu creio que já resume a minha posição sobre essa questão. É isso, meu pastor? É isso. Eu tenho muita dificuldade, irmãos, muita dificuldade de crer num dilúvio local. Primeiro, pela Bíblia. Se você ler, por exemplo, de forma honesta, Gênesis 6, 7 e 8, você há de convir comigo que você vai encontrar dificuldade com esse negócio de dilúvio local. E eu vou te mostrar por quê. Primeiro, por várias vezes no texto, o texto diz toda a terra. Toda a terra. E as águas cobriram toda a terra. Então, essa é a primeira dificuldade. Segunda dificuldade, o texto diz que foram mortos todos os animais, os vegetais e todos os homens em toda a terra. Eu tenho dificuldade. Se for um dilúvio local, tem gente viva fora desse dilúvio local. Terceira dificuldade, olha a dificuldade que eu tenho. A promessa e o juízo de Deus lá atrás, de que ele daria cabo de todo ser humano que ele criou, porque estava gerando insatisfação por causa da violência, também está equivocado. Porque se ele derrama o dilúvio sobre alguns e deixa os outros, então, que averiguação é essa de Deus da natureza do homem local? Quinta problema que eu tenho. A Bíblia diz que as águas, lá no final do dilúvio, cobriram a terra completamente. E você sabe por quanto tempo as águas ficaram cobrindo a terra? Você já fez um cálculo lá? Sabe quanto tempo as águas cobriram a superfície da terra? Dá uma lidinha lá em Gênesis. 5 meses. Noé ficou dentro daquela arca, com as águas completamente cobrindo a terra, porque Noé ficou dentro da arca 1 ano. 1 ano. E demorou isso tudo. Mas 5 meses as águas cobriram a terra. Aí a minha sexta e último problema que eu tenho, irmãos, vocês me desculpem, eu tenho esse problema. A Bíblia diz que a arca pousou no Monte Ararat. Pronto, esse é um problema para o dilúvio local. Por quê? Porque a gente sabe que o Monte Ararat é o Everest. Hoje, nas montanhas do Himalaia. E é o ponto mais alto do mundo. Não sei se você sabe, o Monte Everest tem 8.849 metros de altitude. É o pico mais alto do mundo. E a Bíblia diz que a arca pousou lá. Aí eu te pergunto, como é que dá para ser um dilúvio local se esse dilúvio cobre o Monte Everest? Não tem problema aí? Eu tenho problema. Então, tudo bem, se você pensa que é um dilúvio local, eu prefiro ficar com a argumentação bíblica. E eu sou pressuposicionalista também, viu, meu pastor? Isso aí. Agora, fora a arqueologia e todas as outras coisas que confirmam o dilúvio em vários lugares do mundo. Isso é uma outra história. Mas, por enquanto, você fica com isso aí. Isso fica para um outro programa. Só acrescentar alguma coisa também, eu entendo que a dificuldade, às vezes, de algumas pessoas é justamente por desconhecer os detalhes, a riqueza de detalhes no relato bíblico e a coerência do relato bíblico. Ainda, como eu disse lá no início, que não seja um livro de ciência. Mas, por exemplo, uma das perguntas de algumas pessoas, poxa, então só restou a família de Noé e aqueles animais dentro da arca. E como os animais carnívoros depois fizeram para sobreviver? Bom, se você ler o relato bíblico, até então a Bíblia vai dizer que nenhum animal era carnívoro, nem mesmo o homem. É só depois do dilúvio que Deus vai dizer ao homem, agora o animal vos será para mantimento. E olha a coerência, porque a Bíblia diz que no Éden não havia morte. Olha que bonito, inclusive, isso. E a gente vai encontrar, então, um relato coerente com toda essa cronologia provável, possível, e no nosso caso, que nós cremos que
aponta para um dilúvio universal. Isso. E outra coisa, meu pastor, eu quero aproveitar o gancho aqui, porque eu gosto dessas coisas, sabe por quê? Porque existe uma linha teológica hoje que quer, de repente, retirar da Bíblia algumas coisas que, às vezes, a razão humana não consegue especificar bem. Isso é um perigo muito grande, só porque você faz da Bíblia uma coxa de retalho. Você escolhe em que crer. Você escolhe na Bíblia o que você quer crer, dependendo da visão sua, se é pressuposicionalista ou não. Sim. E aí, sabe o que acontece, meu querido? Você começa a descrer da Bíblia. Por quê? Porque você acha que tem texto ali que não é bem desse jeito. E se isso acontecer, tome cuidado, viu? Tome cuidado, porque você está a um passo da apostatar da fé. Porque a fé, ela tá fundamentada na veracidade da palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. E ela é para ser crida. Ela não é para ser, de repente, rejeitada em partes, porque o seu intelecto não consegue conviver com essas coisas. Lembre-se de uma coisa, você é limitado. Nosso Deus é imenso de isso poder. aí. Bênção. Pastores, uma das dificuldades que as pessoas têm quando está explicando sobre bebida alcoólica é dizer que o vinho da Bíblia não tinha teor alcoólico. A pergunta que nos surgiu aqui é: o vinho bebido por Jesus e seus apóstolos na ceia de Páscoa era um vinho alcoólico? E aí? E aí, meu pastor? E aí? Boa pergunta, hein? Bom, temos algumas coisas importantes para dizer sobre o vinho, antes mesmo de responder o fato do vinho, da ceia ser alcoólico ou não. Que nós tínhamos vinho alcoólico, isso não há nenhuma dúvida, desde o Antigo Testamento, quando a própria Bíblia, inclusive, ela alerta para o perigo do consumo excessivo de vinho para embriaguez. Inclusive, meu pastor, desculpa, Noé. Exatamente. Lá em que Noé. estava dentro da arca. Exatamente. Então, a gente tem, desde o Antigo Testamento, textos que falam muito claramente sobre isso. O crente do Antigo Testamento, ele tinha alguma dificuldade com o vinho? Ele era abstêmico? Não é isso que a Bíblia nos mostra. Você tem, por exemplo, Salmo 104, verso 14 e 15. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. O salmista está exaltando o pão, o vinho e as outras coisas que Deus forneceu ao homem. É claro que a gente precisa tratar desse assunto com muita sabedoria, ainda mais num país que é dominado pelo alcoolismo. Nós estamos entre os países que mais sofrem com o alcoolismo. Mas a Bíblia não aponta o vinho necessariamente como algo ruim. Há um entendimento de que o excesso de vinho é prejudicial. Pastor, onde está? Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Por exemplo, quando diz que o presbítero, o pastor, não deve ser dado a muito vinho. Ou seja, cuidado para que o vinho não retire a sua sobriedade e a sua capacidade de liderar a igreja com sabedoria, com precisão. Então a Bíblia é muito clara sobre isso. A gente vai ver, por exemplo, no Novo Testamento, Jesus realizando um grande milagre, João 2. Jesus transforma a água em vinho. E há algo interessante que eu, pesquisando um pouco sobre a cultura, eu descobri que o vinho, inclusive, era muito consumido no passado, justamente porque a água não era muito confiável. E era uma forma de tornar a bebida um pouco mais segura com a fermentação. Então, há alguns historiadores, eu não estou falando de historiador cristão, que dizem que nessa época, nesse contexto, até mesmo as crianças eram oferecido vinho. Claro que nós estamos fazendo apologia aqui a oferecer vinho à criança. Hoje é outra cultura. Mas era uma forma, inclusive, de trazer certa saúde, que vai fazer muito sentido quando a gente vê Paulo, por exemplo, tratando com Timóteo, lá em 1 Timóteo 5, 23. Timóteo era um pastor que vinha tendo algumas enfermidades e Paulo diz para ele, acrescenta o vinho também à sua dieta, não bebe só água não. Olha que interessante. A água pode estar ruim. Entendendo como uma forma medicinal Sim. de tratamento. Então, enfim, a nossa visão é de que o vinho não é em si ruim, como praticamente todas as coisas. Sim. O problema não é a coisa em si. Jesus disse que o problema não é o que entra, né, no que contamina, mas o que sai. Não é a coisa em si, mas a maneira como nós utilizamos as coisas. E isso, qualquer coisa, pode ser mal utilizada, até mesmo a fé, até mesmo a Bíblia. Claro. Então, a Bíblia ela vai apresentar essa visão acerca do vinho. Quando nós chegamos, então, para tratar especificamente da questão da ceia,
não me parece ser muito claro em nenhum versículo que o termo que aparece ali é o cálice. Jesus ele fala, e tomai este cálice. Então eu fui pesquisar, inclusive, nos originais para ver. E o texto ele não faz menção à palavra que aparece para vinho na Bíblia. A palavra que aparece para vinho, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, indiscutivelmente é alcoólico. Sim. Agora ali ele fala, esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Agora, não me parece muito coerente que esse cálice tivesse uma outra bebida que não fosse o vinho, uma outra bebida de uva, uma vez que esse não era o costume daquela época. Uhum. É isso aí, meu pastor. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente... É aquela história, né? Você quer que a Bíblia diz aquilo que você pensa, ou um pressuposto seu. Nós temos que nos ater com aquilo que a palavra de Deus diz. Em texto nenhum, em lugar nenhum, a Bíblia faz alusão a suco de uva, sem álcool. Mas o vinho, como o senhor bem disse, ele é uma fermentação alcoólica. Então, para você forçar um texto, de repente, se você é abstêmico ou tem problema com a bebida, sem problema. Agora, o problema é quando você transfere isso aí para o texto da Bíblia e quer confrontar as pessoas dizendo que o que a Bíblia não diz. A Bíblia não diz, em hora nenhuma. Por exemplo, Noé ficou embriagado. Ele ficou embriagado com suco de uva? Paulo diz, não vos embriagueis com vinho, com suco de uva. Não. Provérbios diz que cuidado com o vinho em excesso, com os olhos vermelhos. É suco de uva? Não. Então, certamente ali na ceia, também não era suco de uva. Por que só na ceia a alusão era suco de uva, sendo que em todos os outros lugares há uma certeza de que é o vinho fruto da fermentação? Então, a gente não pode arvorar naquilo que a Bíblia não diz, e que é pior. A gente não pode julgar sobre o outro um fardo que, de repente, a Bíblia não exige. Mas é uma opção sua, pessoal. Se você me perguntasse assim, como pastor, né, pastor, o que o senhor acha com respeito ao consumo de bebida alcoólica? O meu conselho, meu irmão, é o seguinte, se você não faz uso, não comece. Porque o ideal é você não fazer uso. Porque, de repente, as pessoas não têm limite, né? Paulo diz aos Efésios, não vos embriagueis com vinho. Lá, o pastor Dom citou bem os presbíteros, não é dado a muito vinho. Quer dizer, a questão não é proibir. A questão é fazer você se utilizar de forma honesta, de forma perfeita, não misturar as coisas e você continuar sendo uma pessoa que tem domínio próprio, domínio sobre as coisas e não deixar que a bebida te tire do sério ou, de repente, você começa a fazer algumas coisas fruto da embriaguez. Agora, não exija dos outros aquilo que você optou para si mesmo. E não julgueis os irmãos porque fazem algo que você não faz. Leia a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, que você vai ter um esclarecimento muito bonito desse negócio, de você não começar a julgar o outro por aquilo que você deixou de fazer por escolha pessoal. Ok? Só um acréscimo importante. Talvez alguém ouvindo isso pense assim, então se eu for visitar a igreja de vocês ministram a ceia com vinho? É interessante essa pergunta. Hoje, a grande maioria das igrejas evangélicas e das presbiterianas também, incluindo a nossa, ela não utiliza o vinho na ceia. Ela utiliza o suco. Mas não por ter uma visão equivocada do vinho, mas por uma questão, inclusive, de entender que nós estamos tratando de uma cerimônia, de um momento de culto tão importante e que tem participação de pessoas diversas, inclusive pessoas que são abstêmicas, isso, inclusive pessoas que não podem beber bebida alcoólica por uso de algum medicamento, de alguma coisa que o impeça disso. Então, por uma questão até de humanidade, vamos dizer assim, nós estamos considerando que essa comunhão ela inclua a todos. Então, nós optamos pelo suco de uva, entendendo que ele tem uma simbologia próxima, sim. Ele também traz a mesma simbologia. É o fruto da uva. Então, né, só para que isso fique claro, porque talvez Perfeito. alguém pode entender que a gente não faça essa distinção, né? Meus queridos, nós estamos já caminhando, né, por fim do nosso programa, mas ainda eu quero fazer 2 perguntas, e uma está muito atual nos nossos dias, para os nossos pastores aqui, que veio, uma pessoa nos perguntou, um cristão pode ser marxista? E aí, meu pastor? O pastor Dalma é bom em Posso responder com uma frase? Pode, meu pastor. Se um cristão puder ser ateu, ele pode ser marxista também.
Pronto, tá isso, tá explicado. Agora, nós temos que entender, pastor, deixa eu só estender um pouco. Se você for um marxista segundo Karl Marx, porque às vezes hoje o marxismo cultural virou uma lambança, virou um samba do crioulo doido, um balaio de gato. Mas se você for para Karl Marx, estudar, por exemplo, o Capital e ler o que Marx escreveu, não. Absolutamente não. Por quê? Porque Karl Marx era um ateu. Né? Karl Marx ele combateu a religião. Karl Marx achava que a religião era algo que o ser humano criou para afogar as suas dúvidas e incertezas. Então, não. Agora, hoje, meu pastor, a coisa está tão bagunçada, eles misturam tanta coisa, eles misturam cristianismo com marxismo, o que você quer? Você quer ver uma ideia? Esse cristianismo progressista que está vindo por aí e arrebentando com as igrejas e com muitos crentes, é uma tentativa de misturar o marxismo com o cristianismo. E tem muito pastor aí que já foi cara bacana e hoje está capitulando esse tipo de coisa. Né? Com esse discurso marxista, essa coisa meio comunista e misturado com a fé. Então, hoje tem muita bagunça e eu acho que a gente tem que pensar igual o apóstolo Paulo. Tá bom? Você ouve essas coisas, retém o que é bom, apegue-se à palavra de Deus e tudo aquilo que for espúrio, que contradiz a palavra de Deus, você deixa de lado, tá bom? Sim. Então, marxismo e fé cristã, se for marxismo de Karl Marx, é impossível. Ou você é um marxista ou você é um cristão. Só eu brinquei, mas claro que eu tinha mais coisa aqui para dizer também. O que eu percebo? Que muitas vezes as pessoas desconhecem aquilo que elas dizem ser. Então, ela diz que é cristã, às vezes não conhece a fé cristã. Ela diz que é marxista, às vezes não conhece o marxismo. E se a gente resumir o marxismo e a fé cristã à questão do que origina essas convicções, essas ideias, essas cosmovisões, você tem no marxismo um entendimento sobre o problema da humanidade completamente diferente do entendimento cristão. A antropologia dele é completamente diferente. O que traz luz o cristianismo? O entendimento que Deus se revelou ao homem para redimir, porque o homem caiu. O homem está no estado de pecado. O problema da humanidade é o pecado. Isso é a fé cristã. No marxismo, o problema não é o pecado. No marxismo, o problema é o capital. No marxismo, o problema é a disputa de classes. Então, na sua essência, na sua matriz, de onde surge o marxismo, você já surge com uma cosmovisão completamente diferente. É óbvio, como disse o pastor, nós dissemos isso aqui em um programa passado. Nós temos um entendimento na fé cristã de que nós lidamos com que nós chamamos de binômio. São duas leis que caminham juntas, que também parecem contraditórias, mas elas também caminham juntas. O que essas duas leis nos mostram nas Escrituras? Primeiro, que nós precisamos olhar para o homem como uma antítese a Deus. O homem é caído. E como o homem caído, ele é rebelde a Deus. Então, tudo aquilo que ele vai produzir está maculado por essa condição. E nós estamos falando de todos os homens. Então, a gente lê tudo com essa ressalva. Seja até mesmo a produção de um cristão. Deixa eu ver se isso aqui confere com as Escrituras. Porque ele é caído. No entanto, nós entendemos também a graça comum de Deus. A graça comum não é específica dos crentes. É uma graça que Deus derramou sobre todos os homens. Então, qualquer pessoa, potencialmente, pode produzir algo bom. Não porque ela seja boa, porque ela é crente, porque ela quer glorificar a Deus, mas porque Deus preservou certa medida de graça na vida dela. Então, é isso. Leia de tudo, retenha o que é bom. E sempre destacando o fato da antítese a Deus. Eu não posso ler um personagem desse com o coração aberto, entendendo que ele é um grande amigo da humanidade, um grande amigo de Deus e da fé. Porque não é. O homem, e eu não estou falando só dele, todo ser humano é caído e distante, rebelde em relação a Deus. Então essa é a nossa base a lidar com essas questões. Bom. Aliás, a gente podia fazer depois, né, Dani, um programa aqui sobre fé e cristianismo progressista. Perfeito. Eu acho que seria bom a gente falar um pouco sobre o marxismo e de onde veio Marx, porque o pessoal não sabe. Marx bebeu aonde para ele escrever o que ele escreveu? E seria bom você conhecer um pouco de onde Marx bebeu para você entender aquilo que ele escreveu e que tem tanta gente aí dentro das nossas igrejas e fora dela aplaudindo, achando que é a coisa mais linda do mundo. E talvez se você conhecer um pouco mais aonde ele foi, você vai ver como a coisa é maculada e é dificultada para a gente. Ok? Perfeito. É isso aí. E já aproveitando, você que está nos assistindo aí,
deixa de dar o like, né? Dá um joinha aí pra gente. Compartilha esses podcasts, que eu creio que outras pessoas serão abençoadas como você. E para nós terminarmos aqui essa pergunta difícil, muito difícil, pastor. Essa pergunta aqui... Manda. Pastores, além da igreja, qual é o trabalho de vocês? O pastor trabalha? Eu vou responder com uma brincadeira. O pastor só trabalha quando sobra tempo. A nossa rotina é tão apertada, tão cheia de afazeres, né? A gente vem de um contexto de um trabalho secular. Acho que todo pastor teve esse trabalho também chamado de secular, né? Nós não costumamos usar esse termo, mas é o que facilita para as pessoas entenderem. O que a gente percebe é que a rotina nossa ela é mais intensa. Os nossos compromissos aumentam. Pastor é muito talvez semelhante ao trabalho de um médico que mantém um plantão, às vezes até viajando. Acho que nem todo médico faz isso, mas alguns fazem. Então, assim, a gente está ligado o tempo todo. A gente está de folga, mas está atento às necessidades da comunidade. Então, o pastor trabalha muito. Eu costumo dizer o seguinte, tem pastor preguiçoso. Tem pastor que não gosta de trabalhar mesmo, não. Tem pastor, por exemplo, que não visita as ovelhas. Tem pastor que não se preocupa com o estudo bíblico consistente. Tem pastor que não lê com frequência bons livros. Tem pastor, por exemplo, que não prepara o seu sermão. Tem pastor que não administra a igreja. Tem pastor, por exemplo, que não acompanha os enfermos nos hospitais. Tem pastor que não está disponível 24 horas por dia, qualquer hora que toca um telefone ou toca o seu WhatsApp, que você não pega o seu carro e saia correndo. Tem pastor, por exemplo, que não conhece as suas ovelhas. Tem pastor que não reconhece e não pastoreia as suas ovelhas. Então, assim como tem várias outras vocações, o bom profissional e o mau profissional, infelizmente, existem também aqueles que são bons pastores e aqueles que ficam a desejar. Agora, se você olhar para as Escrituras e ver o que ela diz do pastor, você então há de convir que o pastor trabalha e trabalha muito. E o trabalho do pastor, ele não para. O pastor, por exemplo, não tem folga. A gente tem uma pseudo-folga. Pseudo-folga. Eu, pelo menos, falo da minha parte. Eu tenho uma pseudo-folga. Por quê? Porque quando tem compromisso na minha folga, eu cumpro todos eles. E os meninos estão aqui que eles me conhecem. E você que está me ouvindo me conhece. Então, o pastor, sábado e domingo? Não tem. O pastor vai ao clube? Ai. Claro que não. Como é que eu vou num clube se sábado e domingo a gente está também agarrado na igreja com 3, 4, 5 cultos, escola dominical e visitação e outras coisas? Então, eu quero fazer a pessoa que acha que o pastor não trabalha, eu quero fazer um desafio a você. Topa? Topa fazer um desafio? Manda um WhatsApp para o pastor Luciano e fala assim, pastor, eu quero andar com o senhor um dia. Pronto, um dia. Escolhe um dia na semana aí e fala assim, vou agarrar com o senhor, viu, pastor? 7 horas da manhã eu vou levantar e vou ficar junto com o senhor até 10 horas da noite. Você topa? Então tá bom, tá lançado o desafio. Aí você vai ver se o pastor trabalha ou não. O pastor Hernandes, ele conta uma ilustração legal, que eu sempre lembro, falo isso quando alguém me pergunta sobre o pastor. O pastor Hernandes conta que um certo dia, um irmão estava indo trabalhar e viu o pastor cedinho sentado na varanda, lendo a Bíblia. Aí perguntou, ô pastor, o senhor está descansando? Aí o pastor falou, não, estou trabalhando. E foi trabalhar. No final do dia, esse homem voltando do trabalho, viu o pastor capinando o terreno da casa. Falou, ô pastor, o senhor está trabalhando? Aí o pastor respondeu, não, agora eu estou descansando. Então, é mais ou menos isso aí. É isso daí. Muito Gente, bom. boa, nós estamos terminando o nosso programa, mas nós temos algumas indicações de livro. E depois também eu gostaria de pedir ao pastor Luciano que falasse, se você quiser conhecer a IPVO, como que faz. Bacana. Qual que é o nosso endereço, quais são as programações dos nossos cultos e se nós temos alguma ferramenta que essa pessoa pode utilizar para conhecer as nossas programações. Vamos lá. Pastor Dalmo, o que o senhor trouxe para nós? Bom, hoje foi mais difícil assim da gente pensar na literatura, porque a gente está mais respondendo muita perguntas. coisa, né? Então eu vou apresentar o que eu citei aqui, que foi a Confissão de Fé de Westminster. Esse foi um documento composto por vários homens de Deus, e não especificamente da igreja presbiteriana, vários reformados de lugares, inclusive países diferentes, e eles tinham como propósito
apresentar uma interpretação que fosse consistente e que trouxesse unidade para a igreja, uma interpretação das Escrituras. Então, é um documento que nós usamos na nossa IPB, é um dos nossos símbolos de fé. Então, é essa dica que eu queria deixar para você hoje. E eu vou deixar um outro símbolo de fé da nossa igreja, que eu acho que tem muito a ver com aquilo que a gente tratou aqui hoje, que é o breve catecismo de Westminster e o catecismo maior de Westminster. Isso, irmãos, é fantástico, isso é uma ferramenta maravilhosa. Por quê? Porque esses dois livros, eles são compilados em perguntas e respostas. É isso mesmo. São todas as perguntas que alguém poderia fazer com respeito à doutrina da fé. E nas suas respostas estão todos os textos bíblicos que respondem essa pergunta. Então, olha, o breve catecismo e o Catecismo Maior de Westminster, a nossa editora, a Editora Cultura Cristã, tem esses livros, inclusive em PDF. Se você quiser baixá-los e tê-los, é uma joia muito preciosa para você ter respostas bíblicas com respeito à sua fé. Perfeito. Amém, Dani? E eu queria deixar, lá na IPVO, nós temos uma classe de integração onde a gente fala um pouco sobre a fé reformada. Eu queria indicar aqui o Vivendo para a Glória de Deus, né, para a Glória de Deus, do Joel Bick, que é uma introdução à fé reformada. Isso que a gente falou um pouco aqui, como que nós entendemos alguns conceitos sobre a vida, sobre a maneira como a gente interpreta a Bíblia. E agradecendo, já vou agradecer, passar para o pastor Dalmo também fazer os agradecimentos e deixar com o pastor Luciano para que ele possa aí indicar uma ferramenta boa para você conhecer a IPVO. Deus abençoe, obrigado pelo tempo que você está conosco. Quero agradecer você ter ficado até agora aí nos acompanhando e te dar uma dica. Quem sabe em breve nós possamos fazer um outro programa como esse. Então tem o Instagram da igreja, onde foram feitas as perguntas. Nós abrimos uma caixinha para quem quisesse realizar alguma pergunta. Quem sabe, numa outra oportunidade, você possa participar conosco. Então acompanhe a gente lá também no Instagram da nossa igreja, @IPVO no Instagram. @IPVO. Igreja né? IPVO. Igreja IPVO. Isso, @Igreja IPVO. Isso. Perfeito. É Isso aí, um grande abraço. Bom, gente, então eu quero convidar você a conhecer um pouco mais a IPVO. A IPVO fica ali na Paissandu com a Laguna, na Vila Operária, número 32. É isso. Mas nós temos aí uma coisa boa para você conhecer bem a IPVO e tudo aquilo que diz respeito à nossa igreja, que é um aplicativo. É isso aí. A IPVO está com um aplicativo lá no Store, lá Na loja de aplicativos. na loja né? de aplicativos, é IPVO. Você clica lá, baixa o aplicativo, você vai ter, além do boletim semanal, você vai ter muitas informações da igreja, a Bíblia lá no aplicativo para você ler, tudo aquilo que diz respeito aos trabalhos da IPVO, aos ministérios, à liderança, enfim, é um aplicativo maravilhoso que você pode ter aí no seu celular, para você conhecer a nossa querida IPVO. E se você puder, faça uma visita a nós. Você vai ser muito bem-vindo, vai ser recebido com muito amor, com muito carinho, e a gente vai estar lá de braços abertos para te dar um abraço, apertar sua mão e ter você lá num dos nossos cultos. Aproveitando o seguinte, posso fazer essa propaganda aqui? Aproveitando, nós temos 3 cultos no domingo. Então, por exemplo, que você que faz parte de alguma igreja e quer conhecer a IPVO, você pode escolher. Nós temos o primeiro culto às 8 da manhã, nós temos o segundo culto às 10h30 e o terceiro culto às 19 horas. E a nossa escola dominical das 9 às 10h15 da manhã. E nas quintas-feiras nós temos o culto às 20 horas, tá bom? Então, olha, fica aí a dica para você, tá bom? Muito obrigado a você que nos acompanhou. Espero que nós tenhamos dado a você algum entendimento, né, dessas perguntas, mas sempre você buscando em Deus e na Bíblia aquelas respostas que talvez você tenha como questão no seu coração. Um grande abraço, até o nosso próximo programa, em nome de Jesus.